estamos numa série sobre Jesus, o contador de história. Você tem lido muita história de Jesus? Se você tem lido a Bíblia, se você lê o Novo Testamento, você vai ver muita história do nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a história do camelo, a parábola do camelo e da agulha. E uma coisa que me chamou muita atenção, pensando, meditando sobre essa parábola, porque ela fala sobre essa busca do ser humano, essa busca do homem pela autojustificação. Essa está intrínseco em nós, a natureza de querermos fazer algo, de querermos realmente nos justificar. O homem tem um anseio pelo eterno, isso está dentro de nós, essa sede, essa necessidade já Deus colocou em nós. A questão é como nós nos achegamos a Ele. E o homem muitas vezes quer se achegar do seu jeito, mas desta forma não é possível. Nós somos chamados para renunciar. Para nos achegarmos a Deus, precisamos nos despir da nossa autossuficiência. Autossuficiência. Que farei para herdar a vida eterna? Já pensou sobre isso? O que farei para herdar a vida eterna? Abra comigo a sua Bíblia lá, se conecte aí no livro de Lucas, capítulo 18, e nós vamos ler do 18 até o 30, só que não vamos ler tudo agora. Agora vamos ler alguns versículos e no decorrer da mensagem nós vamos lendo os outros versículos. Que farei para herdar a vida eterna? Lucas 18 diz o seguinte: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. A saudação, bom mestre, não era empregada entre os rabinos, porque ela atribuía ao homem um atributo que somente Deus possuía. Segundo os estudiosos lá, Plumer, ele cita que não existia no Talmud inteiro um só exemplo de um rabino que foi chamado assim. E aí Jesus questiona essa saudação do homem. Por que razão me chamas de bom? Por que razão me chamas de bom? O que ele queria dizer com isso? O que ele conhecia sobre isso? Ninguém é bom senão Deus. Em seguida, do gesto de lisonja, o homem passou a perguntar: o que deveria fazer para obter a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Você já se fez essa pergunta? Tem muitos cristãos que fazem essa pergunta, que se questionam, que ficam se perguntando: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E essa é uma questão que intriga muitas pessoas. E às vezes as pessoas até que estão no nosso meio e que deveriam saber já o caminho. Mas essa é uma questão que no mundo aí fora realmente ela deixa muitas pessoas em dúvida. Mas nesse texto, mais uma vez, Jesus desmistifica essa possibilidade de o homem fazer algo para merecer a vida eterna. O homem que se encontrou ali com Jesus, ele supunha que a vida eterna devesse ser merecida. E que fosse necessário alguma boa obra que ele talvez não estivesse fazendo naquela ocasião. Então a preocupação dela é: o que mais? O que eu posso fazer para dar a vida eterna? E se você pensar no seu contexto, nos seus relacionamentos, muitas pessoas devem fazer essa pergunta. Muitas pessoas que se relacionam com você estão fazendo coisas para herdar a vida eterna. Porque a natureza do ser humano é fazer algo. Eu quero fazer algo para me aproximar de Deus. Mas você que conhece as Escrituras, conhece a palavra de Deus, você sabe que já foi feito. Quando Cristo morreu na cruz, Ele fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Percebemos aqui que se tratava de um religioso,
O homem conhecia a lei e os mandamentos. Então era alguém que não era leigo. Jesus disse: você conhece os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E a resposta do homem: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Mas Jesus está convidando o homem a fazer uma reflexão naquilo que ele estava pedindo. Se apenas ele tivesse refletido sobre o significado daquilo, perceberia que estava totalmente despreparado para a bênção que ele procurava. Jesus citou 5 mandamentos que tratavam do dever para com o próximo. E o homem nada vê de novo nos mandamentos. E tem certeza de que os guardou desde a sua infância, desde a sua adolescência. Como que é com você? Você tem guardado os mandamentos? Você tem cumprido os mandamentos da lei de Deus? Você tem conhecimento das verdades? A alegação do homem, embora fosse superficial, demonstrava que ele não tinha pensado com suficiente profundidade sobre aquilo. O que era guardar os mandamentos? Vemos aqui um religioso que cumpria um rito religioso, mas que não meditava, que não entendia a profundidade daquela lei. Por isso ele chega naquele ímpeto e diz: não, eu sou um cumpridor da lei desde a minha adolescência. Sou um bom cristão, eu dou meu dízimo, eu dou minhas ofertas missionárias, eu participo da igreja, eu sirvo na igreja. Mas não se tratava disso. Não se tratava do que eu oferecia, do que eu fazia. Qual era a necessidade desse homem? Nós somos chamados ao desapego e à transformação. O homem não sabia nada a respeito do verdadeiro sentido dos mandamentos, razão pela qual pensava de fato estar cumprindo esses mandamentos. Ele não tinha refletido suficientemente o significado da bondade de Deus, nem ele se avaliou quem ele era naquele momento, em relação aos mandamentos. Porque se ele tivesse feito isso, ele perceberia que os padrões de Deus eram muito diferentes daquilo que ele estava imaginando. A postura do homem é muito comum aos religiosos. Pensam que, pelo muito que se envolvem, que fazem, acham que são melhores do que os outros. Porque ele segue uma religião, porque ele pratica algumas coisas da religião, ele acha que ele é melhor que os outros. E queridos, e aí vai uma observação para nós. Muitas vezes nós também achamos que somos melhores do que os outros. E nós precisamos ficar alerta. Ficar alerta sobre isso. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Você que aceitou a Cristo, que você que tem a sua vida transformada, é porque a graça te alcançou. Não é porque você era bom. Eu estou aqui não porque eu sou bom. Estou aqui porque a graça e a misericórdia de Deus me alcançou e transformou a minha vida. Então eu não sou melhor do que ninguém. E creio que você também não é. Essas pessoas que se consideram bom, elas se acham merecedoras das bênçãos de Deus, pois elas cumprem as regras básicas da religião. E elas acham que estão acima dos demais. Acredito que Deus tem que dar alguma coisa para elas, porque elas merecem. Queridos, como precisamos clamar pelas misericórdias do nosso amado Salvador. Ele, em sua infinita graça, tem nos dado muito mais do que nós precisamos, porque na verdade não é nem merecemos, porque nós não merecemos. Hoje pela manhã o pastor Eduardo Trollman pregou sobre isso. Se nós recebemos o que nós merecemos a condenação eterna. Isso é o que nós merecemos. Mas o Senhor, pela sua bondade, infinita graça e misericórdia,
nos deu a salvação, nos deu vida e vida eterna. Porque Ele é bom, Ele é bom. É o que Jesus falou. Existe um que é único, que é bom, é Deus. Ele tem sido bom com você? Tem sido bom com a sua família? Amém? Quando você olha em relação à sua vida, à sua história, você consegue perceber a bondade de Deus? Eu consigo perceber a bondade de Deus, queridos. Falta ainda uma coisa. No verso 22, Jesus diz: ao ouvir isso, disse Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Falta ainda alguma coisa a você? Para que você possa viver a plenitude do Evangelho, uma vida totalmente entregue ao Senhor Jesus? Para que você possa se dedicar plenamente a Ele? Falta alguma coisa a você também? A resposta de Jesus mostra o que realmente faltava ao homem. E Jesus aqui está desvendando o que estava no coração daquele homem. É nesse sentido que se deve entender a afirmação do Senhor Jesus. Falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Agora Jesus deu um desafio que demonstrava que o homem não estava à altura daquilo que era necessário. Ele precisava se despir de tudo. Ele precisava ter entendido que essa caminhada com Deus não era simplesmente cumprir um rito, fazer aquilo que eu acho que é o certo, mas ele precisava obedecer. E aqui é interessante essa colocação, porque o homem não estava esperando esse tipo de resposta de Jesus. A chamada para doar tudo era um desafio de desapego. E também demonstrava que o homem não entendeu nada daqueles mandamentos, que ele professava ter guardado. Quando, porém, ele teve que fazer uma escolha, ele descobriu que ele nunca tinha servido a Deus verdadeiramente. Que ele era um cumpridor de ritos. Quando entendeu que para servir a Deus ele precisava abrir a mão das suas riquezas, ele desistiu. E uma coisa ficou clara: não era realmente Deus que ocupava o primeiro lugar no coração daquele homem. E aí eu fiquei me perguntando: é Deus que ocupa o primeiro lugar do meu coração? E é isso que eu te pergunto: é o Senhor que ocupa o primeiro lugar no seu coração? Você consegue fazer essa avaliação quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a tua vida, para a tua história, para as tuas ações, a maneira como você se relaciona com Deus, com as pessoas? Será que é Deus que está em primeiro lugar no seu coração? Será que nós somos muito diferentes desse homem? Será que nós podemos dizer: não, Deus ocupa o primeiro lugar da minha vida, do meu coração? De que maneira que você tem demonstrado isso na tua vida, no teu dia a dia, na tua jornada, na tua caminhada? Que realmente você serve a Deus e que Deus realmente é o teu Senhor. A ponto de, se Ele pedir algo que você acha que é muito difícil, você estaria disposto a fazê-lo. E é interessante porque quando eu pensei sobre isso, eu lembrei que Deus também pediu algo muito difícil a outro homem. Deus pediu também a Abraão que sacrificasse o seu filho. Só que a resposta de Abraão foi diferente. Esse homem saiu triste porque ele estava apegado à sua riqueza. Mas Abraão, que era um servo de Deus, que conhecia Deus, e que naquele momento foi desafiado a entregar o seu próprio filho, ele aceitou o desafio. E ele foi para sacrificar Isaac. Porque ele entendia, se Deus estava pedindo aquele, Deus era o primeiro lugar no seu coração. E ele estava disposto a fazer tudo o que Deus queria dele. Só que Deus não estava interessado no sacrifício.
como Ele não estava interessado na riqueza daquele homem, Deus está interessado no seu e no meu coração, na nossa postura, no nosso jeito, porque Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, queridos. É isso que Deus está buscando. Ele não está atrás do nosso dinheiro, não está atrás daquilo que nós temos. Mas aí fica uma pergunta: e se Deus pedisse algo para você, que talvez seja objeto da tua adoração, algo que tem um valor muito grande para você, que talvez esteja ocupando o lugar que devia estar sendo de Deus, a pergunta é: você está disposto a sacrificar? Você está disposto a entregar, a deixar para seguir esse Deus? Para realmente dizer que Ele é o primeiro no seu coração? Será que se fosse você e eu no lugar daquele homem, nós diríamos: sim, Senhor, eis-me aqui, eu te entrego o que o Senhor está pedindo? Qual seria a sua reação? Isso que é o confronto da palavra, querido. Nós somos desafiados a servir esse Deus, despidos, totalmente entregues a Ele, sem nada de apego com as coisas desse mundo, nem a pessoas, nem aos filhos, nem à família, entregues a Deus, em Deus primeiro lugar. Se Deus ocupar o primeiro lugar da sua e da minha vida, queridos, é natural que a família vai ser uma bênção, que as coisas que nós temos vai ser uma bênção, porque elas vão ser usadas da forma correta, para abençoar vidas, para transformar esse mundo mal. Daí nós podemos dizer: sim, eu conheço a verdade, eu conheço a palavra de Deus. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. É a única passagem na Bíblia que eu encontro onde esse Deus dinheiro é colocado no nível do Deus verdadeiro. É o Deus que pode roubar o nosso coração. É o Deus que pode nos desviar do verdadeiro caminho, da verdade, da palavra de Deus. Esse Deus é um Deus perigoso. O Deus dinheiro é um Deus perigoso. Somente rompendo totalmente os vínculos, aquele homem poderia ser redimido. Jesus viu o coração do homem rico. E ele não podia ser salvo de outra maneira que não se despojando de toda a sua riqueza material. Esse era o problema daquele homem. O problema do homem não era a riqueza. O problema do homem era o apego à riqueza. Era estar sendo consumido pelo que ele tinha. Esse era o problema daquele homem. O chamado para seguir Jesus custa o sacrifício de abandonar tudo e se tornar um portador da cruz. Abandonar tudo e ser um portador da cruz. Lucas 9:23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você tem tomado a sua cruz? Você tem entendido este chamado do Senhor para tomar essa cruz e seguir a Jesus? Verdadeiramente, essa exigência exterior feita àquele homem rico precisa ser cumprido interiormente por todos nós. Precisamos entregar tudo, nossas vontades e desejos egoístas, a fim de que, pobre e nu perante Deus, despidos, queridos, despidos, sem pretensão alguma diante de Deus, obtemos o maior tesouro pela fé, que é a vida eterna.
que é a promessa desse Deus, que é a promessa desse Cristo para cada um de nós. Como está o teu coração? Como você tem se apresentado ao Senhor? Com essa leveza, com essa humildade, com essa entrega? Ou você tem se apresentado ao Senhor com altivez? Cheio de justiça própria? Eu estou fazendo, eu faço acontecer, eu trabalho, eu tenho as coisas porque eu sou isso, eu sou aquilo. Qual é a tua posição diante de Deus? Como você se apresenta diante de Deus? Isso faz toda a diferença. Falta alguma coisa para você? O que o Senhor está confrontando no seu coração? O que o Senhor está apontando aí que só você e Ele sabem? No verso 23, ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito rico. Ele ficou triste, e essa aflição, essa consternação indica o impacto tremendo que a resposta do Senhor causou naquele homem. O homem precisa admitir que seu presumido chegou cheio de pose diante do Senhor. Ele achou que tinha um edifício de virtudes, mas ele carecia de um fundamento nesse edifício. Embora até o final ele acreditasse apenas que precisava aplicar só uma mãozinha de verniz para consumar a sua obra virtuosa. Mas ele era um sepulcro caiado, ele estava vazio. Vendo-o entristecido, no verso 24, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E aqui ficou uma questão que assustou até os discípulos. E esse acontecimento levou Jesus a fornecer aos seus um ensinamento sobre o perigo das riquezas. Um rico dificilmente entra no reino de Deus porque o coração pecaminoso se apega demais à propriedade terrena. Então, o Deus dinheiro, ele seduz, ele corrompe e ele pode nos derrubar. A partir dali, Jesus passou a indicar que é muito difícil para o rico entrar no reino, pois sempre são tentados a depender mais das coisas terrenas e não acham fácil se lançar sobre a misericórdia de Deus. E aqui vai um alerta para nós também. Muitas vezes nós, ao invés de dependermos de Deus, de buscarmos a Deus, queremos resolver na nossa força, na nossa capacidade, na nossa habilidade. Mas se nós conhecemos a Deus, nós devemos depender de Deus. Devemos buscar a Deus e não querer fazer do nosso jeito, da nossa forma. O mesmo é verdadeiro para outras pessoas, e aqui nós podemos citar aqueles cujas riquezas não são materiais, mas alguns intelectuais destacados, algumas pessoas que são realizadoras, ricas em movimentos de situações de produção artística, pessoas que têm uma certa influência. Ela pode até não ter o dinheiro, mas ela acha que pelas suas obras. Pessoas egoístas, cheias de si e que rejeitam a fé e a obra de Cristo na cruz. A esses será muito difícil a entrada no reino. Tais pessoas sempre acham difícil depender de Deus. Elas querem depender do seu esforço próprio. E é por isso que a pessoa se aproxima querendo fazer algo, querendo pagar, querendo oferecer algo para comprar a salvação. Mas isso não é possível. Isso não é possível. E a fim de incutir mais firmemente essa verdade em seus ouvidos, o Senhor acrescenta ao que foi dito até agora um provérbio. No verso 25. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Interessante que os comentaristas destacam que foram feitas várias tentativas para esse versículo, para explicar o que Jesus queria dizer com isso. O que Jesus queria dizer com isso? O pessoal queria achar um jeitinho. Não é possível que o Senhor disse que o rico não vai entrar no reino de Deus. Mas isso deve ser interpretado literalmente, porque temos uma lição aqui tremenda
desse provérbio de Jesus. E o ponto de comparação desse provérbio é que humanamente é impossível entrarmos no reino de Deus. Esse é o ponto. Não é só o rico. Ninguém vai entrar no reino de Deus pelas suas próprias forças, pelas suas habilidades, pela sua capacidade. Ninguém vai entrar no reino de Deus. Por isso que essa comparação entre o camelo e uma agulha. É isso mesmo. Pegue um animal daquele tamanho e pegue uma agulha de costura. É impossível mesmo. Esta é a realidade. Mas o ensino que Jesus quer nos dar é isso. Ao homem não é possível, mas a Deus é possível. A declaração do Senhor Jesus ensinou aos seus ouvintes a lançarem um olhar sincero para o seu próprio coração. E é isso que nós precisamos fazer hoje, examinar o nosso próprio coração. Consternados, eles perguntaram, mas então, quem poderá ser salvo? Se é impossível ao homem. Mas queridos, não obstante ser salvo é algo impossível a partir do ser humano. É viabilizado pelo nosso Deus. Aleluia. Amém. Isso é possível ao nosso Deus. E Efésios 2, o verso 4 e 5 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. É pela graça, queridos. É porque Ele nos amou. É porque Ele enviou seu Filho para morrer na cruz. Não é por algo que você ou eu possamos fazer. É pura graça e bondade de Deus. É por isso que esses batizados hoje aconteceram. Porque esses jovens ali entenderam que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Não foi por outra forma. Não foi porque eles são bons. Não foi porque eles acharam um segredo. Não. Eles descobriram sim o segredo de deixar Jesus entrar no seu coração e serem transformados pelo amor de Deus. A onipotência da graça de Deus consegue renovar o coração do homem. Só Ele transformando a sua e a minha vida, queridos. Eu sei quem eu era há 23 anos atrás. Eu sei quem eu era. Então foi pura graça derramada sobre a minha vida que me transformou, que mudou a minha história, mudou o meu destino. E eu tenho certeza que foi essa mesma graça que te alcançou, e por isso você está aqui. Mas continuamos ali, quem pode ser salvo? No verso 26, os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para o homem, para os homens, é possível para Deus. Então quem pode ser salvo? Havia, dentro daquele contexto, um entendimento de que as pessoas ricas eram muito abençoadas e que elas seriam os primeiros a chegar ao reino de Deus. É por isso que quando ele fala que aos ricos era impossível chegar ao reino de Deus, aqueles homens se assustaram. Mas se para ele é impossível chegar ao reino de Deus, então como é que nós seremos salvos? Também não seremos. Os que escutavam Jesus disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? E eles não perguntaram qual rico, mas quem? Se os ricos todos, que têm todas as vantagens, dificilmente podem ser salvos, que esperança então para os demais? Dentro daquele contexto, daquela cosmovisão. E Jesus deixa claro que não há condição nenhuma mesmo do homem ser salvo, pelos seus próprios méritos. Mas o que o homem não pode fazer, Deus pode fazer por nós. A salvação para os ricos e para os pobres sempre é um milagre da graça divina, queridos. Sempre é uma dádiva de Deus. É ação de Deus, só Deus. Não é o homem. É Ele que nos alcança. É Ele que trabalha em nós. É Ele que muda a nossa perspectiva. Efésios 2:8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, amém? É dom de Deus, queridos. Favor imerecido, amor incondicional.
Ele nos ama, é por isso que nos resgata através da sua obra na cruz. A salvação é dom de Deus, é um presente dele para você e para mim. Não é por mérito, não é por obras, mas é pela graça, só pela graça. E aí vem uma pergunta interessante: deixamos tudo, né? Vem uma afirmação, deixamos tudo, e em seguida uma pergunta. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. No verso 29 respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai e os filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Por não conseguir se separar dos seus bens terrenos, aquele homem abriu mão do tesouro no céu. Ele abriu mão, queridos. Ele saiu entristecido. Se alguém abre mão de qualquer coisa por amor a Deus, será compensado no presente muitas vezes, e sem falar na vida eterna. Essa é a afirmação de Jesus. Os discípulos, porém, haviam deixado tudo, a saber, a profissão, as propriedades, a família, a fim de seguir a Jesus. Interessante que na fala de Pedro, nós deixamos tudo, Senhor. Ali ele estava fazendo uma afirmação de que aquele homem não deixou nada, aquele homem não quis deixar. Ele se apegou. Mas, Senhor, nós deixamos. De certa forma, ele também estava querendo se justificar. Mas, por outro lado, eles tinham deixado sinceramente. Eles tinham feito aquilo sem estar apegado a nada. Eles tinham entendido o chamado de Jesus. Eles entendiam aquilo que Jesus veio fazer. E eles se despiram de tudo para seguir o Mestre. E o resultado nós vemos hoje. Nós vemos a história, o que esses homens fizeram, a história que eles marcaram, a história que chegou até nós. Os discípulos receberão uma rica recompensa pela renúncia ao que é terreno, por amor ao que é eterno. Não somente neste mundo, mas também no que é atemporal. Essa promessa não vale somente para os apóstolos, mas para todos nós que cremos em Jesus, amém? A renúncia a bens terrenos nos torna ricos da graça de Deus e seguros na esperança da vida eterna. Você tem essa segurança no seu coração? Você vive com essa perspectiva da eternidade, com essa segurança de que aquilo que Cristo fez por você, você já recebeu? E hoje você pode caminhar, crescendo a cada dia no conhecimento da verdade de Deus, para que o Senhor ocupe o primeiro lugar no seu coração. É isso que Ele nos chama. Ele nos chama para que nós possamos nos submeter a Ele e fazer a sua vontade. O Senhor Jesus nos chama para viver na dependência dEle, entregar tudo a Ele, nos despindo do nosso eu, para experimentar a sua fidelidade de uma maneira completa. O que farei para herdar a vida eterna? Crer e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. É isso que nós precisamos fazer. Nada mais. Porque Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Ele enviou seu Filho para morrer naquela cruz. Pois somente através dele podemos receber a salvação. Romanos 10:9 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você que está aqui talvez nunca tenha feito essa declaração. Hoje você tem a oportunidade. Eu queria que enquanto nós fechamos os olhos, queria que todo mundo fechasse os olhos, começasse a falar com o Senhor. O que o Senhor falou com você? Você precisa deixar alguma coisa? Tem alguma coisa ainda roubando o primeiro lugar? Tem alguma coisa ainda que hoje é maior do que Jesus na sua vida? De que maneira você tem se relacionado com esse Senhor? Ele tem a primazia na sua vida?
Ele é Senhor da sua vida, da sua história, dos seus dias? Ou você ainda está tentando fazer algo para alcançar a salvação? Ou você está dentro dos teus méritos, sendo uma boa pessoa para alcançar a salvação? Eu quero dizer para você que não adianta você ficar trabalhando, tentando, porque não é através dos seus méritos. É pela graça, é pelo que Jesus fez na cruz. Os apóstolos deixaram tudo para seguir a Jesus. E você, o que você tem deixado? Ou o que você deixou? Ou o que você precisa deixar para seguir plenamente esse Senhor? O homem rico precisava deixar sua riqueza porque ele era dominado por ela. Mas ele preferiu abrir mão da eternidade com Deus. Mas para não abrir mão da sua riqueza terrena e passageira, queridos. Você tem estado preso em alguma situação como o homem rico da parábola? Se o Senhor te pedisse algo que é muito difícil, algo que realmente é muito precioso para você, você estaria disposto a entregar a Ele hoje? Você estaria disposto a entregar tudo a Ele hoje? O que Ele te pedir? Nesse tempo de oração, enquanto você ora, querido, com os olhos fechados, permaneça em oração. Talvez você esteja aqui nos visitando e nunca fez uma declaração reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador, e eu queria que você fizesse isso agora. Faça uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu quero reconhecer que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor morreu naquela cruz para pagar os meus pecados, e eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador. Amém? Se você fez essa oração enquanto todos estão orando, eu queria que você fizesse um sinal. Se você entendeu que você precisa entregar a sua vida a Jesus e quer fazer isso hoje, levante uma de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração, essa declaração, se você está aqui e reconhece que nunca entregou a vida a Jesus e que precisa fazer isso, que entendeu que não é por mérito, mas é pela graça, levante uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. E você que está aqui, qual é o desafio que Jesus fez para você? O que o Senhor falou para você? O que você precisa entregar hoje? Se Ele me mandou entregar essa palavra para você hoje, é porque você precisa fazer uma entrega. E se você precisa fazer uma entrega, eu queria que você dobrasse os seus joelhos agora, para que nós possamos orar. O que você está entregando a Jesus agora? O que você está declarando que realmente você precisa colocar nas mãos dEle para que Ele seja o primeiro lá na sua vida? Que Ele assuma o primeiro lugar. Jesus pediu algo para você agora? Dobra os seus joelhos. Dobra os seus joelhos e faça um compromisso com Ele. Não é com o pastor, não é com a pessoa que está do seu lado, é você e Deus, querido. Se você entendeu algo de Deus agora, não saia daqui sem fazer um compromisso com Ele. O compromisso é seu com Deus. É uma entrega sua com o Senhor. Porque Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe quais as suas barreiras, quais são as suas limitações, as suas lutas. Então dobra o seu joelho, como alguns já fizeram, vários dobraram os seus joelhos, para que nós possamos orar. Mantenha os seus olhos fechados, vamos orar? Faz a sua oração aí, você que está fazendo uma entrega agora, fala com o Senhor, e aí na sequência eu vou orar. Coloca tudo nas mãos dEle agora. Você tem alguns medos nessa sua jornada? Tem algumas coisas que tem te incomodado? Entrega para Ele os seus medos. Tem alguma preocupação com o dia de amanhã, com a semana que vai começar? Tem algo que tem tirado o teu sono? Coloca nas mãos de Jesus, querido. O Senhor diz: não andeis preocupados, não andeis atribulados, mas em tudo, pela oração e súplica, eleve ao Senhor, entregue ao Senhor, coloque nas mãos dEle. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, Pai. A tua palavra foi pregada, a tua mensagem foi entregue. E agora, Pai, o meu clamor, Pai, é que o Senhor
continue falando ao coração dos teus filhos, Pai. Que cada um aqui, Deus, que está agora, joelhos dobrados, falando com o Senhor, fazendo uma entrega, Senhor, pedindo graça, misericórdia, pedindo que o Senhor os ajude, Pai. Eu me uno a eles nesse clamor, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entregar tudo aquilo que tem roubado a primazia do Senhor no nosso coração, na nossa vida, Pai. Que o Senhor, Pai, faça realmente essa grande obra em nós. Que nós sejamos, Pai, como Abraão, Pai, que realmente se dispôs a entregar o Isaque, o seu filho único, para ser sacrificado. Que nós possamos sacrificar o nosso Isaque, Pai, aquilo que está roubando o primeiro lugar do Senhor no nosso coração, para vivermos, Pai, a plenitude do Senhor e exalarmos o bom perfume de Cristo por onde formos, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, querido.